Oi, gente. Espero que todos estejam bem. Hoje a gente dá início à nossa revisão do terceiro bimestre. Nós vamos começar relembrando todo o estudo que nós fizemos sobre período, ok? Vamos ter uma outra parte de revisão, que aí a gente vai rever os outros assuntos que nós falamos. A gente começa, então, falando aí que período é um enunciado construído por uma ou mais orações. Nós temos aí, estes doces parecem muito gostosos. Nós temos apenas um verbo, consequentemente, uma oração e temos um período. Temos, fui à feira e comprei as frutas. Temos de verbo fui e comprei, temos dois verbos, consequentemente, temos duas orações e temos um período. Então, período enunciado que pode ter uma ou mais orações, que podem ser duas, três e assim vai. Não costumamos ter períodos com, vamos dizer aí, 15 orações, 10 orações. Depende, claro, da construção. Se for só um verbo, a gente pode ter períodos com mais orações. Agora, se tiver construções em torno desses verbos, são poucas as orações, não costumam ter mais do que 3 ou 4, porque são aqueles enunciados que vai dar aí 5 linhas. E a gente sabe que não é correto, né, a gente fazer enunciados assim muito longos, né? Nós temos dois tipos de período: período simples e período composto. Período simples são aqueles constituídos por uma oração, ou seja, um enunciado com apenas um verbo ou locução verbal e sentido completo. Os dias de verão são muito longos. Temos aí um período composto por uma oração, porque nós só temos o verbo ser, que é são. Quando isso ocorre, que o período tem apenas uma oração, essa oração é denominada oração absoluta. Já temos o período composto, que é aquele constituído por mais de uma oração, ou seja, dois ou mais verbos ou locuções verbais. Mariana me ligou para dizer que virá mais tarde. Temos aí um período composto por 3 orações, porque nós temos os verbos ligar, dizer e vir. Temos 3 verbos, temos 3 orações, temos um período composto. E aí os tipos de período composto? Período simples, oração absoluta, acabou a brincadeira. Período composto, quando você se depara com um período composto, a brincadeira não acabou. Porque o período composto nós temos 2 tipos. Temos período composto por coordenação e período composto por subordinação. Por coordenação, ele é constituído apenas de orações independentes, coordenadas entre si, mas sem nenhuma dependência sintática. Cada uma delas tem seu sujeito e seu predicado. Isso significa independência sintática. Acordei, tomei café e apanhei o ônibus. Temos aí 3 orações, né? Que temos 3 verbos, acordei, tomei e apanhei. E essas orações, elas são independentes. Cada uma tem seu sujeito e seu predicado. Viu o filme, mas não compreendeu o enredo. Temos 2 orações que também são sintaticamente independentes. Já o período composto por subordinação, uma das orações depende sintaticamente da outra. E assim, elas se relacionam entre si. Vamos ver o exemplo. Não entendi o que você quis dizer com isso. Nós temos 2 verbos, ou melhor, temos um verbo e uma locução verbal, temos o entendi, temos quis dizer. Então, temos 2 orações, período composto, ok. Como eu vou saber se é período composto por coordenação ou período composto por subordinação? Se eu chego e digo não entendi, é normal você me perguntar, não entendeu o que, professora? Isso se chama dependência sintática, está faltando uma parte. A outra, essa oração, ela depende da outra parte. Aí você vai me responder o que você quis dizer com isso.
ok? Então, a diferença entre coordenação e subordinação é essa questão que envolve dependência ou independência sintática. Vamos agora falar do período composto por coordenação. Observem como nós estamos caminhando, hoje um pouco mais acelerado do que quando nós vimos durante o terceiro bimestre. No terceiro bimestre, quando nós começamos, nós vimos os tipos de enunciado, frase, os tipos de frase, que era oração, período, não foi isso? Aí daí nós fomos caminhando lentamente. Hoje é um pouco mais acelerado porque é uma revisão. Nós começamos vendo período, o que era um período, né, composto por orações, pode ser uma ou pode ser mais de uma, e aí a gente viu simples e composto. Simples, oração absoluta, terminou a brincadeira. Se o período for composto, aí a gente já começa a primeira subdivisão. Ele é composto por coordenação ou subordinação. De acordo com a independência ou dependência das orações, a gente vai conseguir classificá-la. Ok, se for composto por coordenação, aquele que as orações se ligam pelo sentido, mas não existe dependência sintática. Ok, é aí que nós estamos fazendo o estudo do período composto por coordenação. As orações desse período, né, do período composto por coordenação, são chamadas de orações coordenadas. Temos dois tipos: oração coordenada assindética e oração coordenada sindética. Vamos aí. Oração coordenada assindética não é introduzida por conjunção. Trabalhou, sempre irá trabalhar. Temos duas orações, né? Um verbo e uma locução verbal, e ambas são orações coordenadas assindéticas, porque elas não tem nenhuma delas introduzida por conjunção. Nós vimos, ainda falamos sobre conjunção lá no segundo bimestre, que foi introdução justamente a esse assunto. Então, vale a pena aí quem disser conjunção, é uma classe gramatical, vale a pena tentar relembrar, ok? E temos as orações coordenadas sindéticas, que são aquelas que são introduzidas por conjunção. É difícil, porém é necessário. É difícil é a primeira oração e ela é coordenada assindética. Porém é necessário, é coordenada sindética. Por que sindética? Porque a gente tem aí uma conjunção, que é o porém. E que, como não bastasse, se for coordenada sindética, sim, tem conjunção, tem 5 tipos: aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Vamos aí a cada uma delas. Aditiva estabelece a ideia de adição, soma. Adversativa estabelece a ideia de oposição ou contraste. Alternativa enfatiza uma escolha entre as opções existentes. Conclusiva estabelece uma conclusão, e explicativa estabelece uma explicação sobre algo que foi referido anteriormente. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Vamos lá, mais uma vez, organizar os pensamentos. Período composto por coordenação, ok, é onde nós estamos. Se o período é composto por coordenação, as orações são independentes sintaticamente e elas se chamam orações coordenadas, mas são dois tipos: assindética e sindética. Se você se deparar com uma oração coordenada assindética, que não tem conjunção, acabou a brincadeira. Agora, se você se deparar com uma oração coordenada sindética, tiver uma conjunção, não acabou a brincadeira. Você ainda vai precisar classificá-la dentro dessas 5 possibilidades aí, ok? Agora, vamos ver o período composto por subordinação, aquele em que existe dependência sintática entre as orações. No período composto por subordinação, nós temos oração principal e oração subordinada. Lá na coordenação, nós tínhamos apenas orações coordenadas, assindética e sindética. Aqui nós temos oração principal e oração subordinada. A oração subordinada tem a função sintática em relação à principal, por isso mesmo que ela é chamada de subordinada, né? E como são classificadas as subordinadas?
Observem que a gente tem uma certa semelhança com o período composto por coordenação. Em que sentido? A oração coordenada assindética acabou a brincadeira. A oração principal acabou a brincadeira. A oração coordenada sindética tem 5 tipos. Já a oração subordinada, nós vemos aí, tem 3 tipos. E elas são classificadas de acordo com a função que exercem. Nós temos aí substantivas, que são aquelas orações subordinadas que exercem a função de um substantivo. Temos as adjetivas, que são as orações subordinadas que exercem função de adjetivo, e as adverbiais, que exercem função de advérbio. Temos ainda o período misto. Ora, mas o período composto não era só por coordenação ou subordinação? Sim, mas a gente tem alguns períodos que a gente chama de período misto. Que tipo de período é esse? Que a gente tem nele oração coordenada e oração subordinada. Daí o nome misto, de mistura. Trouxe aí um exemplo. Enquanto ela falar, ficarei em silêncio e prestarei atenção nas suas palavras. Enquanto ela falar, é uma oração subordinada adverbial. Ficarei em silêncio é a segunda oração, ok? É a principal em relação à primeira, e em relação à outra, ela é coordenada assindética. E se a gente tem uma coordenada assindética, depois a gente vai ter a oração coordenada sindética. Ok? Então, temos aí um exemplo de período misto. A gente tem a oração principal, a gente tem a oração subordinada e nós temos ainda a orações coordenadas. Então, é o chamado período misto. E assim fica o nosso estudo do período composto, né? Pode ser por coordenação ou por subordinação. Coordenação, temos orações coordenadas e assim temos coordenada assindética e coordenadas sindéticas, porque são 5 tipos. Temos o período composto por subordinação, com a oração principal e as orações subordinadas. Principal acabou a brincadeira, mas se for subordinada, pode ser substantiva, adjetiva, adverbial ou adjetiva. Eu já coloquei aí os tipos para vocês ficarem, né? Eu já falamos sobre isso lá pelo Zoom, para vocês ficarem com as anteninhas bem ligadas. Substantivas, nós teremos 6 tipos. Adverbiais, 9 tipos. Adjetivas, 2 tipos. São muitas orações para a gente dar conta, mas a gente vai ver isso bem aos poucos. Eu já adiantei isso para vocês como é que vai ser esse estudo. Mas que fique bem claro aí a quantidade de orações para a gente ver. E temos ainda o período misto, que mistura as orações coordenadas com as orações subordinadas. E assim a gente fecha essa primeira parte da revisão, ok? Fiquem bem, continuem se cuidando, que em breve daremos continuidade. Tchau, tchau, pessoal!